Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queremos sentar-se, por favor. Para entender bem a liturgia de hoje, vamos nos reportar a uma parábola, a uma história. Nós podemos imaginar, por exemplo, um reino mítico, onde, depois de muito tempo, o rei, a rainha, pessoas muito virtuosas, cuidam muito bem do reino. Eles, depois de muito rezar a Deus, têm um filho, um herdeiro, aquele que vai cuidar do reino depois do rei e da rainha irem para a eternidade. E eles cuidam com zelo desta criança, tem tudo de melhor para ele. Entretanto, há uma coisa trágica. Talvez o reino ao lado, inimigos para fazer mal a este reino, para derrotar a eles, etc. Eles mandam uns sicários, uns bandidos, roubarem a criança, sequestrarem a criança, e eles têm um certo êxito. Eles pegam a criança, conseguem fugir, só que levanta alarme em todo o reino, são perseguidos do exército, etc. E nesta fuga, que fica cada vez mais apertamos o cerco em cima desses bandidos, nesta fuga, em certo momento, fica tão desesperada que eles abandonam a criança em uma floresta qualquer e fogem. Não são pegos, conseguem escapar ao reino inimigo. Grande desolação no reino. O príncipe herdeiro está perdido. A criança, bebê, está perdida. A mãe, a rainha-mãe, desolada, desfeita em pranto. O reino inteiro, sobretudo o capital, todo mundo triste. E não se resolve a situação. Começa a procurar isto, aquilo, ninguém sabe onde está. De tal maneira que a rainha desce mais rápido para o túmulo de dor. E o rei fica sozinho. Passam os anos. O que tinha acontecido com a criança, com o príncipe? Ele foi abandonado quase perto da fronteira. E por causa disto, um dia, passando lá, bem na manhã seguinte, passando lá um lenhador, imaginamos, e ele viu uma criança chorando lá. Mas era tão longe, e este povinho era tão distante do centro dos acontecimentos, a própria família desse lenhador era tão matuto, que eles não tinham noção de tudo o que estava acontecendo no reino. O homem fica com pena da criança, leva para a família. Leva lá a esposa, tem dó desta criança, esse bebê chorando, e decidem adotar a criança. Ficam com a criança, cuidam da criança, só que uns cuidados que não tem comparação com aquilo que ele estava habituado. Mas não faz muita diferença, é uma criança, um bebê. A criança cresce, é um rapaz muito cheio de vida, cheio de alegria. Ele gosta de servir. Ele serve bem ao pai dele, o lenhador, e trabalha com ele, etc. Só que, na medida que ele vai crescendo, ele vai notando uma grande diferença entre ele e o lenhador e a... Vou encurtar a história. Todo mundo está preso na história, mas senão minha homilia vai embora. Ele começa a notar que o lenhador, por exemplo, o pai, trabalha, é um homem que trabalha direito, etc. Mas depois, quando ele terminou o trabalho, ele se larga e é legítimo para um homem do povinho. Ele trabalha para o sustento dele e da família, pronto. Os horizontes dele são circunscritos e é legítimo, repito, é justo. Mas o menino sente nele desejo de lutar por um ideal, sente nele desejo de servir aos outros. Claro, é próprio aos dirigentes, à classe dirigente, aos nobres. Não lutar para si, mas lutar para o bem comum, sacrificar-se. Estão obrigados a dar-se muito mais para os outros. E o menino sente isto. Ele sente-se insatisfeito com esta vida pacata, pachorrenta
de pequeno burguês, digamos, de lenhador, de trabalhador. Trabalhar para si, pronto, comer, beber, dormir. Não, ele sente-se chamado para grandes coisas, para fazer bem aos outros. Ele quer resolver os problemas da aldeia. Ele quer, em certo momento, uns lobos atacam a aldeia, todos os jovens ficam apavorados, fogem. Ele vai, enfrenta o lobo, expulsa o lobo, fica com a fama na aldeiazinha, faminha de nada. Mas não é pela fama, é porque ele quer proteger os outros. Ele passa o perigo, ele enfrenta o perigo, desafia o perigo. Por quê? Porque ele quer salvar os outros. E ele começa a notar umas dissonâncias entre a alma dele e a família dele. Depois, a própria fisionomia dele, quando ele vai pentear o cabelo junto ao rio, ele nota no reflexo lá que ele não parece com a família. Até que um dia alguém diz para ele que, de fato, ele não é filho da família, ele é órfão. Ele foi adotado pela família porque foi abandonado. E a partir daí, aquela tristeza que ele sempre carregava na alma dele vira maior ainda. Quem é meu pai? Ele quer conhecer o pai dele, quer conhecer a mãe dele. Qual é a família dele? Vamos pular a história. O que acontece? Lá na frente, certo dia estava passando um marquês lá, vê este jovem, nota uma semelhança com o rei, leva ele por 1000 circunstâncias que não vou contar aqui, e ele chega de volta ao palácio e encontra o pai. Que alegria! Ele encontrou o pai dele. Aquele vazio que ele levava na alma está preenchido. Afinal, ele encontrou com o pai dele. Essa é a história de cada um de nós. Essa é a história de todos os seres humanos. Nós todos fomos feitos para Deus. Nós carregamos dentro de nós um grande vazio que só pode ser preenchido por um ser infinito. Não pode ser preenchido por mais nada. E aí, por causa disso, todo mundo carrega um grande vazio dentro de si. A Organização Mundial de Saúde, tão desprestigiada pelos acontecimentos recentes, mas ela diz que, e nisto ela está veraz, ela diz que está espalhando pela Terra uma grande doença, a depressão. A depressão é a maior doença do nosso século. Eu estou vendo pessoas balançando a cabeça, certamente conhecem estatísticas a respeito, são médicos ou o que for. Por quê? Por que depressão? Porque os homens, virando as costas para Deus, mais uma vez sentem um grande vazio na alma. Alguns tentam preencher isto com dinheiro, outros com prazeres, outros com isto, com aquilo, e não acham felicidade. E não é só o pecado, não. É até as coisas legítimas. Pecado, por exemplo, hoje em dia está ficando comum. Crianças já têm um namoradinho, uma namoradinha, a pessoa quer achar uma felicidade. Depois, frustração. Mas ainda que fosse bem constituído, uma família mesmo, ele e ela casaram-se, em certo momento ele se decepciona com ela se decepciona. Por quê? Porque por melhor que ele seja, por melhor que ela seja, é criatura humana, é finita e ademais com defeitos. E então a pessoa carrega uma grande tristeza na alma. Ai, meu marido não é como eu sonhava. Minha mulher não é como eu sonhava. E a pessoa acha que rachou a vida dela. Pior ainda, neste vale de lágrimas, nesta terra, tem doenças, tem problemas. De repente um problema financeiro abate sobre a família. Ou uma doença, câncer. Então, eu sou azarado. Não tenho felicidade. Que no fundo a felicidade não está nisto ou naquilo. A felicidade está em ter este vínculo com este ser infinito que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí está a oração do dia, aquela oração que abre a nossa missa. Diz: ó Deus Pai, que enviastes vosso Filho. Deus Pai, se nós pegarmos todos os capítulos do Evangelho de São João, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: o Pai que me enviou. Minhas palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou. Minhas obras não são minhas, mas do Pai que me enviou. Os fariseus, vós não me conheceis porque não conheceis o Pai que me enviou. O tempo inteiro ele fala do Pai que enviou a ele. Por quê? Porque este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, amam-nos tanto que o próprio Pai enviou seu Filho para nos salvar.
E indo para o céu, se nós pegarmos os últimos 2 capítulos de São João, várias vezes nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, Ele envia o Espírito Santo. Ele funda a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A alma da igreja e o Espírito Santo. Aliás, é o Evangelho de hoje. Ele manda os apóstolos por todo o mundo batizar a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Um só nome. 3 pessoas. É um só Deus. Cada um é Deus por completo. É um mistério. Os 3 não dividem a Deus. Não são 1/3 de Deus. Cada um é Deus por inteiro. E entretanto não são 3 deuses. É um só Deus. Mas isto nos toca de fundo, porque esse Deus nos amou tanto, que Ele morreu na cruz por nós. E Ele nos quis tornar filhos dEle. Isto que São Paulo vai dizer na carta dele aos Gálatas, por exemplo, entre outros lugares. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho. E, aliás, em vez de citar Gálatas, vou ler Romanos aqui, segunda leitura. Não recebestes um espírito de escravos para recair do medo, mas o espírito de filhos adotivos. Então, o Filho de Deus, com F maiúsculo, nos torna filhos adotivos. Agora, depois disto, pergunto, é possível ficar com má tristeza? É possível ficar com depressão? É possível ficar com medo? Ai, o que está acontecendo? O mundo está indo do mal a pior. A política está cada vez pior. Uma guerra nuclear se desponta no horizonte. Depois a própria natureza está mexendo. O sul do Brasil, por exemplo. Antigamente o Brasil era o terreno estável, nada acontecia. Nada que caía no Brasil. E se caía não quebrava. Agora quebrou. E as pessoas ficam com medo. Depressões. Se a pessoa se sabe filho, não de um rei na terra, mas do rei do céu e da terra, o Criador do céu e da terra, isto dá uma felicidade, isto dá uma segurança que não há igual. Aí está o salmo de hoje. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas. E eu sou filho dele. Eu posso ficar com medo depois disto? Mais ainda, está aqui no Salmo também. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Não é só que eu sou filho de Deus. É muito mais. Deus tem o olhar dele. Eu sou a menina dos olhos dele posto sobre mim. Ele zela por mim porque eu sou filho dele. Isto acontece até no reino animal. Vai mexer com um gatinho recém-nascido. Veja o que a gata vai fazer. Vai mexer com a cria de qualquer bicho. Agora, se isso acontece com um bicho, imagine Deus. E nós somos filhos de Deus. Nós somos verdadeiramente filhos de Deus. O Evangelho, a primeira carta de São João, ele diz, caríssimos, somos filhos de Deus e somos de fato. Os evangelhos inteiros estão cheios disto. Claro, a igreja não podia colocar 20 leituras hoje, senão ninguém vinha para a missa. Mas os próprios trechos da missa é cheio disto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É de uma carta de São Paulo. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a única verdadeira religião do único verdadeiro Deus, levou a todos os homens a filiação divina. Como? Pelo batismo. Ide por todo mundo, batizai a todos. Naquele bendito momento em que o Padre derramou a água sobre a minha cabeça e disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Neste momento entrou na minha alma a filiação divina, a graça de Deus. Isto é grande coisa. Isto é muito mais do que o quê? Ganhar uma loteria ou qualquer outra coisa. É ser filho de Deus. Um escultor que faz uma imagem perfeita, por mais que a imagem é uma cópia do filho dele. Uma pessoa olhando para a imagem, olhando para o filho, não consegue distinguir os dois. A imagem continua a imagem. Não é filho. Por quê? Porque não participa da natureza do Pai. Para ser filho, tem que participar da natureza do Pai. Ora, a graça nos faz participantes da natureza divina. Uma pessoa não batizada é tão criatura de Deus quanto é criatura de Deus este microfone, o pássaro, o cão, o leão, qualquer outra coisa. Claro que tem uma diferença entre o pássaro e a vida inanimada, o microfone e a pedra, tem um grau. Tem um grau maior entre um ser humano e um bicho.
mas em um grau finito ainda. A distinção entre um ser humano, não na graça de Deus, e um ser humano batizado na graça de Deus, é uma distinção que quase toca no infinito, porque a pessoa tem uma participação na vida de Deus. Isto é a definição da graça. Ora, nós somos filhos de Deus. Isso deve nos dar uma alegria enorme. Eu estou vendo todo mundo agasalhado hoje, um dia frio aqui em São Paulo. E todo mundo sentado, recolhido na cadeira, no banco. Mas esta liturgia é para sair cantando, para sair de um fogo no meio deste frio. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Mais ainda, nós somos filhos de Deus, não só temos a graça, com todas as virtudes, fé, esperança, caridade, etc. Muito mais do que isso. Nós temos o próprio Deus que habita em nossas almas. É um dos efeitos do batismo. Não é só a graça criada, mas o que os teólogos chamam uma graça incriada. Aliás, está aqui na leitura de hoje. Está, segunda leitura, o Paráclito, o Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que nós somos filhos de Deus. Então, no meio do maior drama, uma traição na família, um problema, o que for, basta a pessoa que está no estado de graça recolher-se. No fundo de sua alma está o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito. Vai consolar a ele, vai atestar que ele é filho de Deus. Deus permite que nós temos desastres na vida para justamente não colocar nossa segurança nisto e naquilo que é passageiro. Que adianta ter uma grande fazenda, que adianta ter muito dinheiro. Pode ter um desastre natural, leva tudo embora. Mas na minha alma está o Espírito Santo, está Deus Pai, está Deus Filho. Ninguém pode roubar isto. Eu posso expulsar por um pecado mortal, mas eu posso recuperar logo em seguida por uma confissão. Ninguém pode me tirar isto. Mais ainda, não só a graça, não só a inabitação trinitária. São Paulo diz aqui, mais uma vez, segunda leitura. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Claro, porque o filho tem direito da herança do pai. Um ser humano não tem direito ao céu, porque o céu é tão acima de nós, é a vida eterna, é a vida sobrenatural, nós não temos direito a isto. Mas um ser humano batizado, outra história, é filho de Deus. E como filho de Deus, ele tem direito. É puxado isto. Depois que a pessoa é batizado, se está na graça de Deus, não é mais um presente que Deus dá para ele o céu, não. Ele tem direito. Basta morrer na graça de Deus que isso tem direito de ir ao céu. Por quê? Porque ser filho é ser herdeiro. Isto quer dizer, então, que não tem sofrimento? Não. O próprio Filho de Deus, Deus Pai quis para ele o maior sofrimento. Ele que é a inocência, teve que receber a maior glória sofrendo pelos homens. E Deus dá aos batizados a graça de poder sofrer, mas já não com o pagão, cujo sofrimento não tem valor, mas em união com Cristo, participando da redenção. É como aquele gota de água que o padre coloca no cálice na hora da consagração. Água não pode ser consagrado, mas uma gota de água misturado naquele vinho, tudo fica consagrado, fica o sangue de Cristo. Assim é o que acontece com um batizado. Qualquer ato dele tem mérito. Está na graça de Deus, uma mãe de família mexendo com a sopa tem mérito sobrenatural. Por quê? Porque ela é filha de Deus. Ela trabalhando para o marido e para as crianças, ela está aumentando méritos no céu. Mas sobretudo o sofrimento. Os nossos sofrimentos se unem aos sofrimentos de nosso Jesus Cristo. Compram graças para os nossos familiares, para os nossos filhos, para o nosso país, etc, etc. Então até nisso, o sofrimento e a morte. Isto me faz lembrar aquele filho de Santo Ignácio, um dos primeiros jesuítas que foi para a Alemanha. Mas os hereges não conseguiam discutir com ele. Claro, a heresia é cheia de furos. Ele tinha a verdade. Ele começou a discutir com eles não conseguiam resistir. Não conseguiram argumentar mais, passaram do argumento para a ameaça. Vamos te jogar no rio lá. Não era o Tíber, não, é o Reno. Não,
O Danúbio, era o Danúbio, isso. No Danúbio. Vamos jogar-te no Danúbio. Na história ele parou. Ele disse, pouco me importa, chegou ao céu por terra ou por água. Esse é o homem que se sabe filho de Deus. Me faz lembrar São Tomás Moros. Primeiro um homem do reino, chanceler do reino. Quando o rei quis se divorciar e ameaçou separar a Inglaterra inteira da igreja por causa de uma paixão impura para viver com uma mulher que não era de seu, ele teve que dobrar São Tomás Moros. Como não conseguiu, ameaçou ele de morte, depois de torturar isto, aquilo, etc. Tirar tudo dele. Quando São Tomás Moros foi condenado, mesma coisa. Virou para os juízes e disse para eles, olha, está tocando o celular. Diz, tocou a minha hora da morte, vai tocar para vocês também. Não foi esta a frase dele. A frase deles falou para os juízes, diz, ele virou para os juízes e disse, senhores, a morte vem para todos. Ou seja, morrer agora, morrer daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, que diferença faz? Se eu sou filho de Deus. Então a liturgia de hoje nos põe uma pergunta. Eu dou importância a quê? Eu me esforço, por exemplo, pai de família, em dar uma boa educação aos meus filhos, ou a melhor escola, ou eu me esforço para que eles se mantenham na graça de Deus. Eu tenho zelo de batizar os meus filhos na primeira hora e não postergar o batismo. E depois que são batizados, que eles vivem na graça de Deus. Isto é o principal, todo o resto vai passar. E eu mesmo, que importância eu dou? Quando eu vejo um outro com um super carro, com um celular de última geração, eu fico babando diante daquilo. Eu não dou conta que eu tenho muito mais se eu estou na graça de Deus. Eu vou ficar babando diante de uma coisa que vai apodrecer e vender a graça de Deus por aquilo. Quantas pessoas tomam muito mais cuidado para proteger a saúde que vai passar? O cartão bancário, isto, aquilo, e fazem pouco caso de perder a graça de Deus. Quantas pessoas ficam aflitos quando perderam o cartão e pouco se importa quando perderam a graça de Deus. Não vão correndo para o confessionário, mas se perder o cartão vai correndo para fazer um boletim de ocorrência. Que loucura, meus irmãos e minhas irmãs. A igreja de hoje nos oferece aquilo que já temos, apenas sublinha que nós somos filhos de Deus. Para que perder esta alegria, esta felicidade, esta segurança para outras coisas? Eu que sou da Índia, eu que depois de 15 anos de padre girei o mundo inteiro, todo tipo de paganismo, ou neopaganismo, como os homens são estúpidos. Eu me coloco eu também. Como nós corremos o risco de perder toda esta felicidade por um pecado, por uma idiotice. Pois a liturgia de hoje nos convoca a não procurar a felicidade no lugar errado, a não procurar a segurança no lugar errado, mais ainda, de nos tornarmos apóstolos da graça. Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse aqui, ide por todo o mundo, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Se quer ser protegido de enchentes, isto, aquilo, etc., ou qualquer coisa, quer ser protegido, torna-se apóstolo. Jesus prometeu, Ele estará com aquele até o fim dos tempos. Com todo mundo que se torna apóstolo da graça, Ele protege. Ainda que a pessoa precise passar pela morte, e Jesus está ao lado. Agora, estando longe de Jesus, estando longe do Espírito Santo, o que eu posso fazer? Vamos juntos pedir nessa Santa Missa ao nosso próprio Senhor, que vai estar aqui em corpo, alma, sangue e divindade, por intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa, esta graça de viver na graça de Deus, de dar a mais importância a isto, de sermos filhos de Deus. Todo o resto está na liturgia de hoje, quase não li. Moisés diz, primeira leitura, a quem Deus fez um prodígio tão grande? De fato, que prodígio pode ser maior do que Deus enviar seu Filho para morrer na cruz para me salvar? Ele podia fazer mais? Não pode. Vamos pedir essa graça, de viver na graça de Deus, de sermos filhos de Deus como nós somos de fato. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.